Olá, irmãos, a graça e a paz. Hoje nós vamos meditar em Mateus 5, verso de número 9, que diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pensaremos na seguinte grande ideia: servindo a Cristo, os pacificadores encontrarão a verdadeira felicidade. Paz é conceito básico na palavra do nosso Deus. A palavra hebraica, shalom, é saudação que comunica uma paz completa. O termo aparece nas Escrituras mais ou menos umas 200 vezes e abrange muito significado, como por exemplo, bem-estar, felicidade, saúde, segurança, harmonia consigo mesmo, com o próximo, com Deus. Então a paz na Bíblia não é só o contrário de violência e ódio. É muito mais do que isso. As Escrituras começam com paz no Jardim do Éden e terminam com paz na eternidade. O pecado do homem interrompeu a paz no Jardim do Éden, mas na cruz, Cristo se tornou a nossa paz e um dia Ele virá para estabelecer o seu reino de paz. Apesar de Deus ser o Deus da paz, não há paz no mundo por causa da oposição de Satanás e da desobediência do homem. Cada um de nós é chamado a ser um pacificador. Este é um chamado para todo o filho de Deus. E para sabermos mais sobre como podemos ser chamados filhos de Deus, pacificadores, vamos meditar sobre 3 ensinamentos sobre como ser um pacificador. Primeiro, eu vou falar sobre a carência do homem. O homem está em guerra com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Há um conflito entre estas partes. O homem não vive em paz na política, na economia, na sociedade de forma geral, no ambiente em que ele vive, no ambiente familiar. Não há paz em nenhum lugar, em lugar algum, porque não há paz no coração do ser humano. Nunca na história da humanidade as pessoas sofreram tanto de doenças mentais e emocionais como nos dias atuais. A ONU justamente foi criada com a finalidade de pacificar o mundo. É uma agência para a promoção da paz mundial. Mas, infelizmente, desde a sua criação em 1945, nunca houve um dia de paz na Terra. Não temos capacidade de conviver bem uns com os outros. Os homens estão em conflito uns com os outros. Existem dissoluções de famílias, discórdia nas escolas, no ambiente de trabalho. O homem não tem paz consigo mesmo. Por isso, o mundo ao seu redor está mergulhado no caos. A história do mundo demonstra isso, meus queridos irmãos. Passa século e vem um novo século, a história é a mesma. Pessoas sendo mortas por interesses territoriais, um querendo o que entende ser dele por direito. É triste essa disputa do ser humano, é em vão, porque no fundo, nada é do ser humano, tudo é do próprio Deus. Então, tudo que Deus criou cumpre o seu propósito. Deus criou o sol para brilhar, as árvores para encherem a terra de fartura, as sementes para nascerem, florescerem e frutificarem. Deus criou o homem para a vida e ele prefere a morte. Criou para a paz e ele prefere a guerra. Até o reino de Satanás não vive dividido como o reino humano. O ser humano é o único ser que destrói uns aos outros. A Bíblia ensina que os filhos das trevas são mais astutos, são mais espertos que os filhos da luz. Sem paz, o ser humano é um ser em conflito, em guerra. Sem paz, a sua família será dividida. Sem paz, a igreja perde a comunhão e não amadurece. Sem paz, a nação mergulha em densas trevas. Sem paz, o mundo vive em pânico, como está vivendo por causa desta pandemia.
Sem paz, o mundo vive com medo, pois o nosso semelhante tornou-se nossa maior ameaça. Por quê? Porque falta paz na terra. Paz não é ausência de conflito, irmãos. Paz é muito mais do que a ausência de algo. É a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. A paz não é apenas a sustentação ou a suspensão da guerra. A paz é a criação da justiça que reúne inimigos em amor. Jesus, o príncipe da paz, não evitou os conflitos, jamais deixou de denunciar o erro, o pecado. Mataram-no porque ele se recusou a aceitar uma paz a qualquer preço. É muito comum, em tempos de guerras, o termo trégua para determinar um período de tempo sem um atacar ao outro. Paz também não é trégua. Uma trégua quer dizer que você apenas deixa de atirar por um tempo. A paz vem quando o problema é resolvido e as partes se abraçam. Há restauração entre as partes. A paz não é fuga do confronto. Ela nunca se esquiva dos problemas. Apaziguamento não é paz. A paz tem um alto preço a ser pago. Ela custou o sangue de Jesus Cristo ali na cruz. A paz supera o problema. A paz constrói uma ponte de reconciliação. Você não conseguirá paz entre duas pessoas, a não ser que elas tenham percebido o seu pecado, a culpa e o erro da amargura e do ódio e tenham resolvido levá-los diante de Deus e corrigi-los. Muitos hoje em dia querem a paz e a união de todos, mas enterrando a verdade. Nesse sentido, Jesus veio trazer não a paz, mas a espada. Não há unidade fora da verdade. A paz com todos e a santificação precisam andar juntos, irmãos. Não temos nenhuma determinação na palavra para buscarmos a comunhão a qualquer custo. É necessário vivermos a sã doutrina. A Bíblia nos proíbe de sermos cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. A Bíblia condenou a aliança de Josias, do rei Josias, com o ímpio rei Acabe. A Bíblia ordena: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Nós estamos falando sobre 3 ensinamentos sobre como ser um pacificador. Segundo ensinamento, eu vou falar sobre o significado dessa paz. A paz é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Ela inclui o bem-estar geral do homem, é a libertação do mal e a vivência de todas as coisas boas no Senhor. Fomos chamados à paz e somos portadores da paz. Deus nunca nos chamou para a divisão ou para a contenda. Ele nos chamou à paz. Temos paz com Deus, temos a paz de Deus e somos portadores da paz de Deus. Devemos levar a paz de Deus. Quando Tiago e João pediram para Jesus mandar fogo do céu sobre os samaritanos, Jesus lhes repreendeu: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de paz. A Bíblia diz que honroso é para o homem o desviar-se de contendas. É honroso ser um pacificador, irmãos. Salomão quis dizer que, como o abrir de uma represa, assim é o começo da contenda. Quando uma represa arrebenta, há uma inundação catastrófica.
que traz perigo, prejuízo e até morte. Jesus diz que feliz é o pacificador, aquele que não gera conflitos, mas que acaba com eles buscando reconciliação. A Bíblia diz: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Provérbios 11:17. Um gerador de contendas torna o seu próprio carrasco. Ela flagela a si mesmo. O ímpio é como o mar agitado que lança de si lodo e lama. Não há paz para o ímpio. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união ou vivam em paz. Salmo 133:1. O Deus Pai é chamado o Deus da paz. Ele nos comissiona a sermos embaixadores em seu nome, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. O Deus Filho é chamado o Príncipe da Paz. Ele entrou no mundo com os anjos, louvando a Deus, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Ele deixou o mundo com um legado de paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Cristo orou pela paz, para que sejamos um como ele e o Pai são um. Cristo derramou o seu sangue pela nossa paz. O pacificador, irmãos, está em paz com Deus, promove o evangelho da paz, tem o ministério da reconciliação e é um embaixador da paz, rogando aos homens que se reconciliem com Deus para terem essa paz. O pacificador é aquele que ama os seus inimigos, abençoa aqueles que lhe maldizem, ora por aqueles que lhes perseguem. Jesus ordena: tendo paz uns com os outros. Paulo disse: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando você leva ao homem o evangelho da paz, você está sendo um embaixador do céu na promoção da paz. Quando o homem se reconcilia com Deus, ele abandona o ódio, a vingança, a amargura. A Bíblia diz que não devemos retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. O ódio produz mais ódio, guerra produz mais guerra, reconciliação produz paz. Estamos meditando sobre 3 ensinamentos sobre como ser um pacificador. O terceiro eu vou falar sobre as bênçãos de ser um pacificador. A primeira delas é ser chamados filhos de Deus. Amamos nossos filhos mais do que qualquer bem nesse mundo, nessa terra. Nossos filhos são nossa maior herança. O pacificador é filho do Deus vivo. Esse título é mais honroso do que qualquer título que podemos receber. A Bíblia diz que somos a menina dos olhos de Deus. A pupila é a parte mais sensível do corpo, é a parte mais frágil e delicada do nosso corpo. Por isso a protegemos bem. Deus age da mesma forma com os seus filhos. Se você tocar em um de seus filhos, você está mexendo com a pessoa do próprio Deus. A segunda bênção de ser um pacificador é que somos preciosos para Deus. A Bíblia diz que somos o tesouro particular de Deus. Isaías diz que Deus nos dará um nome eterno. O salmista diz que Deus recolhe nossas lágrimas em seu odre. Salmo 56:8. Quando morremos, nossa morte é preciosa aos olhos de Deus. Deus diz que seus filhos são os notáveis em quem Ele tem todo o seu prazer. Somos preciosos para Deus, irmãos. A Bíblia diz que nós somos os vasos de honra de Deus. A Bíblia diz que os filhos são dignos de honra. Nós somos a herança de Deus. Nossa posição é mais elevada do que a dos próprios anjos. Eles nos servem. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Estamos ligados a Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós nos assentaremos com Ele no seu trono. A terceira bênção
de sermos um pacificador é que somos adotados. A adoção é a transferência de uma família para outra. Nós somos ou fomos transferidos da velha família de Adão, éramos escravos, éramos cegos, perdidos, filhos da ira, agora somos membros da família de Deus. Deus é nosso Pai. Agora não somos mais escravos do pecado, agora fomos libertos do império das trevas, agora somos novas criaturas, recebemos um novo nome. Antes éramos escravos, agora somos filhos. Antes éramos pecadores, agora somos santos. Recebemos também uma gloriosa herança. A adoção humana geralmente é para suprir uma carência dos filhos naturais. Deus sempre foi completo em si mesmo. Deus sempre se deleitou no seu Filho unigênito. A adoção humana é feita sem sacrifício. A divina custou a vida do seu Filho. A nossa adoção custou a morte do seu Filho unigênito para fazer-nos filhos adotivos. Deus selou nossa certidão de nascimento com o sangue do seu Filho. A adoção humana confere apenas benefícios terrenos. A adoção divina confere bênçãos celestiais. Deus concede-nos mais do que bens, concede-nos uma nova vida, uma nova geração, um novo coração, uma nova mente, uma nova herança, um novo lar e uma vida eterna. Saberemos que somos pacificadores se provamos que somos filhos de Deus, tendo um coração sensível. Um filho chora ao ofender o seu pai. Pedro chorou ao negar a Jesus. Provamos que somos filhos de Deus quando agimos de forma semelhante ao nosso Pai Celeste. Os judeus disseram para Jesus que eles eram filhos de Abraão, mas suas atitudes indicavam que eles eram filhos do diabo. Não podemos chamar a Deus de Pai e imitarmos o diabo. Não somos filhos de Deus por criação, mas por regeneração. Não pelo primeiro nascimento, mas pelo novo nascimento. Provamos que somos filhos de Deus quando nos deleitamos em estar na presença de Deus. Quem tem prazer em Deus aqui vai entrar no gozo do Senhor, vai desfrutar e usufruir da presença de Deus por toda a eternidade. Provamos que somos filhos de Deus quando assim formos chamados pelos homens. Eles não apenas são filhos de Deus, mas eles serão chamados filhos de Deus. Por quê, irmão? Porque eles refletem o caráter do Deus da paz, buscando a paz, sendo embaixador da paz, levando união, sendo um construtor de pontes e não um abridor de abismos. No início, eu disse que a grande ideia dizia o seguinte: servindo a Cristo, os pacificadores encontrarão a verdadeira felicidade. Encontrarão porque viverão em paz com Deus e com o próximo, refletindo o caráter de Deus através da sua paz. Só uma pessoa que abriu mão da sua vaidade, humilhando-se, preferindo sofrer o dano, esvaziando-se de todo o seu direito, como Cristo fez, pode ser um pacificador. Pergunta: você tem vivido em paz com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo? Você é um pacificador? Suas atitudes demonstram que você é um pacificador, ou seja, um filho de Deus? Se você respondeu sim a estas perguntas, você pode ter a certeza de que entrará no gozo do Senhor. Ele te dirá naquele dia: vinde benditos de meu Pai para o gozo eterno. Se não, você precisa entregar a sua vida a Cristo para receber a sua paz e ser também um pacificador. Que Deus os abençoe em Cristo, sendo a sua paz. Amém.